tá centralizado. Bom, hoje, dia 18 de março, para você que tá vendo depois, saiba que é uma data que é o dia do sono, tá? E eu vou explicar como que o sono impacta a nossa vida quando a gente quer emagrecer. Eu fiz umas coisas aqui para vocês irem entendendo conforme eu vou falando. A primeira coisa que a gente precisa entender é que o corpo, ele precisa sincronizar num ciclo. Esse ciclo é chamado de ciclo circadiano. O que é isso? Basicamente é o horário que o nosso corpo funciona através da luz do dia, que ele já sintetizava lá nos primórdios. Então imagina o seguinte, vocês devem já ter ouvido a coisa assim, a minha avó, a minha bisavó, sei lá, acordava com as galinhas. Não era necessariamente com as galinhas, mas o estímulo animal que a gente tem na glândula pineal era o seguinte, luz do dia, e essa luz do dia fazia com que a gente acordasse. Hoje em dia a gente vive dentro de caixinhas, que são as nossas casas, apartamentos, enfim, e nem sempre a gente tem esse recebimento da luz do dia. Mas qual é o grande problema disso? Não é só o recebimento da luz, é o horário que a gente vai dormir. O maior impacto da vida moderna hoje, no sono, é o horário que vai dormir, nem é tanto o horário que a gente acorda, porque a gente continua a trabalhar, continua precisando acordar cedo. Isso não mudou, só que os horários que a gente vem dormindo cada vez mais tarde para produzir mais, para talvez ganhar mais dinheiro, para trabalhar mais, enfim, cada vez mais aparelhos eletrônicos incluídos na nossa vida atrapalham o nosso ciclo circadiano e vocês vão entender porque isso atrapalha o seu emagrecimento, por exemplo. Então, a gente precisa do ciclo circadiano reparador. E qual é o sono reparador, né, dentro desse ciclo? Vai das 22h30 mais ou menos até as 6 da manhã. É o horário que existe a parte noturna mais intensa, que é onde o corpo entende que você precisa descansar, ele existe esse estímulo natural. Alguns estudos feitos, inclusive, vocês podem conferir, no livro chama-se Mude Seus Horários e Mude Sua Vida, tá? Então, dentro dele lá, ele indica, é um médico e ele indica vários estudos, lá dentro vocês podem ver, inclusive, tá? Eu vou deixar aqui o link da Amazon para vocês terem acesso ao livro, que é bem legal. Esse sono reparador, o que ele faz? Nada mais, nada menos que ele eleva o corpo à homeostase. Todo o corpo humano procura a homeostase. O que é isso? Equilíbrio. É principalmente o nosso equilíbrio hormonal. Quando a gente está em equilíbrio hormonal, o nosso corpo funciona bem. É quase como se fosse uma engrenagemzinha e essa engrenagem funciona naturalmente. Sabe a engrenagem de relógio que funciona bonitinho para dar as horas? Basicamente a mesma coisa. Então o nosso corpo funciona como um reloginho, ele realmente funciona, mas é o relógio da luz natural, o relógio da natureza, tá? Então a gente vai entender mais ou menos como isso influencia no emagrecimento. Quando a gente tem a luz incidência na gente, então vamos supor, tem a luz do sol, tem a luz das luminárias, das telas, essas telas todas que nós temos hoje em dia, ela imita muito a luz do sol. E ela faz a incidência na nossa glândula pineal. Quando ela tem essa incidência, ela estimula a gente a ficar acordado. Porque lá nos ancestrais a gente era estimulado a trabalhar nesse período, caçar, enfim, fazer essas coisas. Hoje em dia a gente é estimulado a ficar acordado durante o dia para trabalhar, para fazer as atividades diárias. Quando isso acontece, é liberado o cortisol. E o cortisol, ele vai regulando, né, a quantidade de exposição e tal, mas ele também é chamado de hormônio do estresse, porque quando ele tá fora do horário dele, ele deixa você irritado, quando ele tá em aumento também, ele deixa você irritado, falta de disposição para fazer outras coisas, você não consegue focar, não tem concentração, e isso tudo a gente pode começar a regular pela alimentação, mas com exercício, mas também pelo sono. Como a gente tá falando em específico do sono, é importante entender isso. Quando tem uma liberação do cortisol, principalmente fora do horário, que é o que acontece hoje em dia, então você não dorme no horário e aí você sofre um estresse porque a sua melatonina não baixa, tá? não aumenta no horário correto, e isso vai fazendo um ciclo diferente do ciclo circadiano, você inventa um ciclo no teu corpo e aí libera o cortisol no horário errado. Quando libera o cortisol no horário errado, que era para você estar dormindo, você tende a ficar sonolento, não consegue acordar direito de manhã, é uma briga ali para desliga o despertador e coloca a soneca, aquela briga o tempo todo, e liberou o cortisol, ele libera a glicose. Aumentou a glicose, ela vai aumentar a insulina, porque a glicose dispara no teu organismo e precisa ser colocada para dentro das células como forma de energia, porque o corpo tem essa disponibilidade. Então ele vai lá, acorda a glicose também, a insulina.
vai entrar no seu corpo a glicose, e quando a insulina é ativada, automaticamente ocorre uma coisa chamada lipogênese. Lipogênese também é um processo, parece um nome muito difícil, mas nada mais nada menos que o armazenamento de gordura. Então a energia que está lá disponível no seu corpo, ao invés de ser utilizada das suas gorduras que já estão aqui armazenadas, ela vai fazer o contrário, ela vai armazenar o que tiver disponível em forma de gordura, porque ela vai usar a glicose que está disponível no sangue como forma de energia. Fazendo isso, você vai ficar com mais fome, mais vontade de comer doces e acaba com a redução do peso. E por quê? Porque dispara um outro hormônio chamado grelina lá no nosso estômago. Quando a gente come ou quando a gente tem esses processos de insulina, que dá pico, essas coisas, o hormônio da grelina, o estômago produz ele e fala o seguinte: eu estou com fome. Então é o hormônio que fala pra gente que a gente está com fome. Se a gente está com todos os hormônios regulados, o que vai acontecer? Vai ter uma fome fora do horário, uma fome que não necessariamente é a fome física que o corpo precisa de energia, por causa desse descompasso de hormônio, tá? Voltando aqui, imagina agora uma situação diferente. Você fez as suas atividades físicas ali antes do café da manhã, você tá com a sua energia em alta, você dormiu bem, você dormiu no horário correto, teve uma maior exposição ao sol. E aí, como que a gente faz essa regulação, por exemplo, das telas? Luz de tela, celular, TV, etc., até as 21, para conseguir ter aí um horário relaxante para as 22, 22h30, o corpo entender que é a hora de dormir. Eletrônicos, né, no geral. Calorias, mais densidades calóricas até as 18 horas, que é quando o corpo está em pleno funcionamento. Quando ele vai começar a liberar melatonina, que começa a escurecer e você começa a dar entendimento que vai chegar ao ponto de descanso, o corpo vai diminuindo a sua capacidade digestiva. E é por isso que quando você come muito à noite, pode ser que você acorde de manhã enfastiado, acorda com aquela sensação de cheio, acorda às vezes inchado, porque o corpo fica inflamado. Ao invés dele fazer a digestão, começa a fermentar. Então dá gases, dá uma série de outras situações e sua digestão não foi completa. E quando você acorda todo desregulado desse jeito, o que vai acontecer com tudo aquilo que você comeu? Vai virar gordura no seu corpo, atrapalhou seu emagrecimento de novo. Colocando isso aqui em dia, então as atividades relaxantes, depois das 18, você sai às 18 do trabalho, chega em casa, ao invés de ir direto para a TV, direto ficar no celular ou fazer outra atividade, ficar acordado até tarde, você vai fazer uma atividade relaxante para que comece o corpo a entender que é o seu novo hábito de sono. Então você faz com que diminua a insulina, porque diminui a sua capacidade de ficar produzindo cortisol fora do horário, diminui essa sensação de estresse e, consequentemente, no dia seguinte você tem mais disposição. Levando em consideração que agora você já entende que quando você está com os hormônios todos bagunçados, você pode ter mais fome, quando você dorme no horário errado, também, consequentemente, você vai ter essa fome desregulada até 30%, 40% ou mais no dia seguinte, só que lá no mesmo horário, depois do almoço, durante a tarde, vontade de comer doce, uma série de situações que acaba interrompendo teu ciclo de emagrecimento. E através, de novo, da nossa grelina, que é o hormônio lá da fome. Só que, ao contrário dela, quando você consegue alterar todo esse processo, faz com que esse padrão seja diferente e comece a entrar no ciclo circadiano, o que ocorre? Você vai ter a leptina agindo no momento certo. A leptina também é um hormônio e quando ela é liberada, ela fala o seguinte para o nosso cérebro: eu já estou saciado, eu não preciso comer de novo. O corpo fala para ela: não precisa mais, tá tudo ok. E como que a gente faz isso? De disparar a grelina e a leptina no horário correto? Quando a gente regula nosso sono, regulando nosso sono, a gente precisa regular a nossa alimentação. Os alimentos que a gente come também precisam entrar nessa cadeia e atividade física. Então é como se fosse uma tríade. O teu sono, tua atividade física e tua alimentação vai reparar e você vai emagrecer naturalmente. Não porque você deixou de comer ou comeu pouco, porque você trocou a sua alimentação por alimentos mais saudáveis, você trocou a tua rotina, principalmente a do sono, então você agora tem menos estresse, mais disposição e principalmente, o legal da gente entender aqui, a atividade física de dia.
A atividade física à noite, dependendo do seu tipo de sono, tipo de corpo, que a gente tem tipificação diferente, e é o outro vídeo que eu vou deixar para vocês aqui, tipo de sono, tá? De acordo com o seu desenvolvimento aí, você vai se identificar. Vamos supor que você tem um tipo de sono variável, é uma pessoa que tem um corpo que vai ficar mais quente, não consegue dormir quando está muito quente. O que acontece? Se você faz atividade física à noite, o teu corpo tende a ficar mais quente e você tende a ficar mais acelerado, mais acordado e disparando cortisol. Então, por mais que você faça todo o processo de relaxamento lá, tudo bonitinho, o que vai acontecer se você faz atividade física à noite, você esquenta todo o teu motor, vamos dizer assim, e não consegue levar o corpo a uma atividade relaxante a ponto de não ter um sono reparador. Então, essa é importante. E levando tudo isso em consideração, quando a gente consegue dormir, entrar nessas atividades, tirar um pouco dessa luz, fazer com que o corpo funcione corretamente, vai ter disparado ali a melatonina. E quando ela é reparadora, quando ela vai, ela tá lá na nossa corrente sanguínea, ela aumenta durante esse período noturno para que a gente durma com mais facilidade. Então, alimentos com magnésio, por exemplo, ajudam na liberação da melatonina, na produção da melatonina. Então, a gente tende a ficar com sono, sonolento. Com sono, sonolento foi ótimo, foi uma merda isso. Então, a gente tende a ficar sonolento. Tendo essa sonolência, a gente vai preparando o corpo para dormir, indo preparar esse corpo para dormir com essa melatonina em alta. Quando ela chega naquele pico, é quando a gente tá assim com um sono mais REM, né? Que é aquele sono que você tem sonhos, você tem uma liberação diferente aí de um mundo, parece que um mundo paralelo, você consegue imergir melhor nessa sua reparação de todo o ciclo. Então, nesse momento, se você não consegue dormir no momento certo, qual vai ser o pico da sua melatonina? Se você dormiu às 22h30, às 22 horas, a melatonina pode ser que dê um pico entre meia-noite e 1h da manhã, até as 2. Se você saiu disso, ela vai dar um pico próximo do horário que você acorda. E aí, até ela começar a baixar, você acorda sonolento, não consegue prestar atenção no que está acontecendo. De manhã é muito difícil, você não consegue ali, fica fazendo várias sonecas e sai atrasado. E isso é um ciclo, tá? Então, o começo do ciclo é arrumar a alimentação que dispare menos esses hormônios de cortisol, insulina, etc. Arrumar os horários que vocês passam a dormir para que você tenha o sono reparador, tenha vontade de fazer atividade física e disposição e a alimentação regule tudo o restante. Se você gostou desse vídeo, que ficou um pouquinho mais comprido, mas em homenagem ao seu sono e todo o seu processo de emagrecimento, já se inscreve no canal. Vá assistir o outro vídeo sobre tipos de sono e tipos de corpo para o sono, que é bem importante. Compartilha, chama um amigo aqui, chama uma amiga, marca aqui e escreve para mim o que você mais gostou de saber, talvez você não sabia e fez todo sentido para você.